A temática é 200 anos da independência do Brasil, pessoal. Esse ano, nosso país está completando aí 200 anos do famoso Grito do Ipiranga, o 7 de setembro de 1822, feito por Dom Pedro I lá na margem. E a ideia é a gente construir como é que esse processo foi feito, né, quais são as origens do processo de independência e também quais são as consequências. Eu ficarei com a parte mais histórica, como se construiu esse processo, e o Pedro vai ficar com... Eu ficarei responsável com a parte relacionada à filosofia e sociologia, porque é fundamental destacarmos que falar desse tema não é falar apenas sobre o processo histórico da independência em si, mas, sobretudo, tentar compreender como os elementos filosóficos e sociológicos podem ser utilizados dentro desse entendimento. É sempre bom lembrarmos que a independência do Brasil ela está associada a uma série de movimentos que começaram a eclodir na Europa e que tiveram ampla e profunda influência de movimentos filosóficos significativos. Então, falar sobre a independência não é apenas um tema histórico, é sobretudo falar também de uma perspectiva filosófica e sociológica, e é exatamente sobre isso que eu irei falar com vocês dentro de alguns instantes. Gente, esse homem não é lindo, né? É lindo demais. Ele parece o Aquaman do filme, parece não? Hein? Cara do Aquaman do filme, olha. Deixa eu dizer uma coisa. A gente sabe que esse contato é um contato muito rápido. E sempre fica alguma dúvida. Então, se ficar alguma dúvida e você quer tirar essa dúvida com o professor Tiago Cavalcante e o professor Pedro Israel, eu vou passar aqui 3 contatos nossos para vocês, tá? São 3 contatos de Instagram. Aí você pode mandar a sua dúvidazinha pelo Messenger. Professor Tiago Cavalcante é Tiago Cavalcante, tudo junto, tudo minúsculo, tá? Tiago com TH e Cavalcante com I. Tiago Cavalcante 787. 787. Tiago Cavalcante 787. Procura no Instagram. Professor Pedro Israel. Bem, eu estou no Instagram, @Prof. Pedro Israel, tudo junto, @Prof. Pedro Israel, basta você procurar, que vai ser um enorme prazer poder auxiliar vocês. E gostaria de dizer algo mais. Como vocês devem ter reparado nessa camisa linda que eu estou vestindo, essa camisa é a camisa do projeto do qual eu e o Tiago fazemos parte, o projeto conhecido como Human, Plataforma Human, a sua plataforma de humanas. Eu e o Tiago somos sócios fundadores dessa plataforma e eu gostaria de convidar a vocês a conhecerem a nossa plataforma para que vocês possam, junto a ela, ter acesso não apenas ao conteúdo que nós vamos exibir, vamos discutir e apresentar hoje, mas a uma série de outros materiais, a uma série de outros conteúdos que vocês também poderão ter acesso. Tudo gratuito porque para nós a educação, a democratização do ensino passa por esse compartilhamento de afeto. Estamos aqui, sobretudo, porque nós acreditamos no sonho. E esse sonho nós sabemos que eles podem ser realizados se juntos, de mãos dadas, seguirmos em frente. Então, convido a todos a acompanhar a plataforma Human, a acompanhar tanto a mim quanto ao professor Tiago Cavalcante e lá estabelecermos até o Enem tantas e tantas parcerias e contribuições, colaborações para a exitosa aprovação de vocês. Tiago. Show de bola, massa demais. Então pronto, sem mais demoras, porque o tempo é curto e o conhecimento é grande, para que dê tempo da gente desenvolver aqui essas ideias, vamos lá para o nosso primeiro slide. Meus bebês. Opa, parece que não está passando aqui não, gente. Eu aponto para cá, aponto para cá. Ponto para cá, pronto. A gente vai partir, o nosso ponto de partida é o processo de migração da corte portuguesa para o Brasil. Eis aí uma imagem representando aí a chegada da corte portuguesa, né, de Dom João. E aí a gente precisa entender o que é que vai levar a esse processo. O que é que vai contribuir para que a família real portuguesa saia de Portugal e venha para o território brasileiro, tá? Antes disso, a gente precisa rapidamente contextualizar. A história se faz dentro de contexto. A gente precisa entender os contextos para entender os processos, tá?
O contexto que nós estamos falando é o contexto do início do século XIX. O que é que estava acontecendo no início do século XIX? A Europa estava vivendo uma ressaca de uma grande revolução. Eu não vou dar dica, mas todos vocês vão acertar essa revolução, tá? Mas eu não vou dar dica. Uma grande revolução que aconteceu na França. Como é que é o nome dessa revolução? Olha aí. Espetaculares. Eu já vejo aprovados aqui em todas as dimensões. Parabéns, tá? Nessa revolução, a Revolução Francesa, em sua última fase, vai chegar ao poder um baixinho de 1,57 m, mas o bicho parecia um pincher. Era 50% raiva, 50% tremedeira. Estou falando de Napoleão. Esse cidadão, quando chega ao poder, ele queria transformar a França numa potência capitalista. Mas para que a França fosse essa potência capitalista, a França deveria enfrentar um outro país muito rico e poderoso, chamado Inglaterra. E aí, como a Inglaterra tinha uma poderosa marinha, e pelo mar Napoleão não conseguia derrotar a Inglaterra, ele tenta isolar a Inglaterra através de um bloqueio chamado bloqueio continental. Muito bem, estou gostando de ver, viu? Parabéns pela participação e parabéns por estar sabendo o contexto desse processo. E aí, quando Napoleão tenta estabelecer o bloqueio continental, passa mais uma. Aqui eu acho que ele não está passando. Mais um slide, por favor. Aqui nada. Não. Pronto. Então, quando Napoleão tenta estabelecer esse bloqueio continental em 1806, tá? Para impedir a Inglaterra de comercializar com outras nações, a ideia era muito simples. Se a Inglaterra não faz comércio com outras nações, ela fica rica ou fica pobre? Se ela fica pobre, ela fica forte ou fica fraca? Se ela fica fraca, fica mais fácil de derrotar. Concorda comigo? Então a ideia era essa. Vamos isolar a Inglaterra, impedir ela de negociar com outras nações e aí ela vai ficar fraca. Acontece que alguns países, como era o caso de Portugal, era profundamente, inteiramente, totalmente dependente da Inglaterra. A economia portuguesa era umbilicalmente ligada à economia britânica. Se eu corto esse cordão umbilical, era a morte econômica de Portugal. Então Portugal finge que aceita o bloqueio, afinal, desafiar Napoleão não era muito inteligente, mas fica pensando numa saída para essa situação. Inclusive, esse tratado de Methuen, que está aí no segundo tópico, é exatamente o que tornava a Inglaterra tão importante para Portugal. Os portugueses eram muito ligados à economia inglesa, muito dependentes, e não podiam simplesmente romper, tá? Então, Portugal finge que aceita o que está acontecendo, mas bola um plano para sair dessa situação. E aí a solução encontrada é a migração da família portuguesa para o Brasil. Essa corte vai ser transferida, essa viagem vai acontecer, vai controlando meu tempo aí. Essa viagem vai acontecer de forma desorganizada, não houve tempo suficiente para que essa corte se preparasse. Os navios saíram sem os devidos preparativos, faltou tudo, gente. Faltou água, faltou comida, tiveram que racionar a comida. As mulheres pegaram piolho, rasparam as cabeças, chegaram aqui sem os cabelos, mas não perderam a pose. Disseram que era a última moda na Europa. Aí lá vai as bestas das brasileiras também enrolar a cabeça em toalha, achando que estava na moda, não é? Quando a corte chegou aqui, esse país, que era uma simples colônia, não tinha sequer estrutura para receber aquela galera. Um funcionário do rei saiu andando pela cidade, olhando as melhores casas e colocando na porta da casa a letra P e a letra R, que eram as iniciais de príncipe regente.
Se isso tivesse na porta da sua casa, você tinha 24 horas para deixar a sua casa, porque ela serviria de residência para uma família que veio de Portugal. O brasileiro perdia a casa, mas não perdia a piada. Dizia que PR era propriedade roubada. Ou então, ponha-se na rua. Isso mostra para você como a vinda dessa galera para cá foi traumática, tá? Houve muitas mudanças. O Brasil literalmente foi pego de surpresa. Agora, não foi só coisa ruim, porque a vinda deles para cá foi o primeiro degrau para que a gente alcançasse o nosso processo de independência. E o primeiro degrau para isso foi, sem dúvida nenhuma, esse último tópico em preto, que é a abertura dos portos. Por que que a abertura dos portos foi tão importante, professor? Porque até então o Brasil era uma colônia, vamos lá comigo, de povoamento ou de exploração? Colônia de exploração tem liberdade de comércio? É submetida a um negócio chamado pacto, só pode vender para a metrópole, só pode comprar da metrópole, correto? Só que agora, com a abertura dos portos, o Brasil podia comercializar com qualquer nação. Então essa abertura dos portos foi fundamental para a gente construir a ideia da nossa independência. Foi o primeiro passo significativo. A gente não é mais submetido a um pacto colonial. Agora a gente pode fazer comércio com outros países. Aí vamos lá, de todos os países... Só um adendo. É o tempo que eu bebo água, vai. É importante destacar que a chegada da família real em 1808 não significa dizer que toda a corte portuguesa tenha chegado junto com ela. Verdade. É importante destacar que o processo de transferência da corte portuguesa só será concluído em 1815. Percebam que a família real chega em 1808, mas a conclusão da transferência de toda a corte portuguesa só se encerrará em 1815. De 1808 a 1815, nós temos um período chamado de transmigração da corte. Perfeito. Anota essa expressão que ela é muito importante. Transmigração da corte é uma expressão que muitas vezes os livros de história não trazem, mas é um termo, uma expressão muito importante. Não é à toa que em 1815, com a conclusão da transferência da corte para o Brasil será elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Vai, Tiago. Show de bola, Pedrinho. E aí, gente, presta atenção. Qual foi o país que ajudou a corte portuguesa a fugir de Portugal e vir para o Brasil? Inglaterra, muito bem. Então, de todas as nações amigas, adivinha quem era mais BFF de Portugal? Inglaterra. Então, aos amigos, tudo, né? É por isso que Dom João fez com a Inglaterra não um tratado, mas 2 tratados importantes. O Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Qual eram as vantagens que a Inglaterra tinha com esse comércio? Aliás, com esses tratados. Só para você ter uma ideia das vantagens. Se um inglês cometesse algum tipo de crime no Brasil, ele não seria julgado pelas leis brasileiras. Ele seria julgado pelas leis inglesas. Esse é o nível dos benefícios que os ingleses tinham com os tratados de 1810. Mas, sem dúvida nenhuma, pessoal, aonde a Inglaterra mais se beneficiou foi no comércio com o Brasil. Porque os ingleses tinham tarifas preferenciais. Vulgarmente, pagavam menos impostos. Se qualquer outra nação comercializasse com o Brasil, pagava 21% de imposto. Se Portugal comercializasse com o Brasil, pagava 16%. Se a Inglaterra comercializasse com o Brasil, pagava 15%. Qual é o resultado disso? Os ingleses vão se tornar senhores da nossa economia. Nas lojas brasileiras, em todas as prateleiras, os produtos que você encontrava tinham 3 palavrinhas: Made in England.
Os ingleses vendiam só uma coisa para a gente, tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Eles vendiam roupas, eles vendiam máquinas, eles vendiam móveis, vendiam instrumentos e, acredite se quiser, vendiam, eu estou falando sério, viu? Vocês podem pensar que é piada, mas é sério. Vá pesquisar para ver se eu estou dizendo alguma doideira, tá? Vendiam esquis de neve para esquiar nas geladas montanhas da Caucaia. Esqui de neve, meu irmão. Os caras vendiam para a gente. É por isso que a nossa economia, escute o que o tio vai dizer agora, ó. É por isso que, embora o príncipe tenha dado permissão para que a indústria brasileira pudesse se estabelecer, a concorrência com a indústria inglesa não permitiu que a nossa se desenvolvesse. E aí, embora o Brasil pudesse botar as suas indústrias, nós continuamos um país agrário, produtor de gêneros agrários e comprador de gêneros manufaturados. Mas mesmo assim, essa abertura dos portos foi fundamental para que o comércio se desenvolvesse, tá? E aí, a vinda dessa corte para cá, ela vai implementar uma série de mudanças. Eis aí, vocês estão vendo algumas das mudanças que foram feitas com a vinda da corte para cá. Por exemplo, o desenvolvimento de uma imprensa. No Brasil não era permitido imprensa, pessoal, é o que imprime jornais, livros, revistas. Não era permitido. O medo da coroa portuguesa é que aqui se imprimissem coisas que Portugal não gostava. Exemplo, você poderia ser preso no Brasil se você fosse encontrado com um livro de Rousseau, um filósofo iluminista. Então a primeira imprensa vai vir com a corte. Quando a corte chega por aqui, a Biblioteca Real, o Teatro São João, o Jardim Botânico, as primeiras faculdades. Durante todo o período colonial, o Brasil não teve instituição de ensino superior. Professor, e se as pessoas terminassem aqui o ensino? E se elas quisessem fazer faculdade? Como é que elas fariam? Os ricos, escuta, viu? Os ricos. Quem que eu estou excluindo aí da possibilidade de estudar? Classe média e pobre. Para você ver como esse processo que nós estamos vivendo é importante, a democratização do ensino. Permitir que as mais variadas camadas sociais tenham acesso a uma educação de qualidade. Houve um tempo na história desse país, e em parte ainda é assim, que a educação era artigo de luxo e privilégio para poucos. Então aproveite o que você está tendo. Isso pode ser, assim como a abertura dos portos, um degrau para a independência do Brasil, um degrau para a independência sua. Independência da sua vida, sua independência financeira, sua independência intelectual. Você conseguir construir, a partir do seu esforço, um futuro muito promissor para você. Então, faculdade era um artigo para poucos. Quem era rico ia para Portugal ou para a Espanha. Ou para Coimbra, ou para Salamanca. E quem era muito rico, ia ou para a França ou para a Inglaterra. Então, as primeiras faculdades vão vir com a corte portuguesa. Estabelecida a faculdade de Medicina, na Bahia e no Rio de Janeiro, e depois a faculdade de Direito. E aí uma outra observação importante. Com a vinda da família real, subtendia-se que era necessário que nós também tivéssemos faculdades que pudessem promover a formação de pessoas capacitadas a administrar o novo território. Isso. Junto com a faculdade de Medicina, a faculdade de Direito, tivemos a faculdade de Administração, tivemos a faculdade de Agronomia, já que o Brasil, desde o período colonial, já esbanjava ser uma potência agrícola, era preciso tornar essa potencialidade ainda mais rentável. Mas, sobretudo, era necessário que nós tivéssemos pessoas devidamente capacitadas a auxiliar a família real no processo de administração desse novo território. Perfeito. Então, a faculdade de administração foi muito importante. Do ponto de vista da medicina, não se esqueçam que naquele período nós tínhamos, sabe quantos cirurgiões no Brasil?
Havia um Pouquinho mais. um cirurgião. Aí vamos lá. A família real veio para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. Se Napoleão decretasse guerra ao Brasil, nós precisávamos, evidentemente, de médicos que pudessem atender a todos os possíveis feridos. Além disso, houve também, junto à Faculdade de Medicina, de Direito, Administração e Agronomia, houve também as faculdades militares, pois Isso. agora também era necessário que nós tivéssemos homens devidamente preparados para um possível combate. Perfeito. Todas essas criações, elas mostram que a transferência da família real, ela já esboçava de alguma maneira uma possível independência que viria mais à frente. Então essa é uma dica que vocês precisam perceber com muita atenção. Ainda que nós tenhamos uma resistência por parte de muitos membros da corte, ainda que nós tenhamos muita resistência por parte da aristocracia portuguesa, que não desejava a independência do Brasil, as criações aqui mencionadas, elas já vão ilustrar um pouco desse caminho que vai ser trilhado. Perfeito, perfeito. Que homem, que homem, que homem. Esse homem, quando fala assim, chega a arrepiar os cabelos dos meus cílios. É um negócio impressionante. Vamos lá. E o Pedro colocou muito bem a criação das faculdades aí, e faltou uma faculdade importante, que é a faculdade de engenharia. Perceba, né? No Brasil não existia nesse tempo formalmente uma faculdade de engenharia. Então quem eram os engenheiros brasileiros dessa época? Ou eram militares. Esses militares, eles recebiam uma formação dentro dessa área das engenharias. Então a maioria, é por isso que quando você pega documentos, você vê que o cara que construiu uma ponte foi o coronel fulano de tal, o cara que construiu uma estrada foi o general fulano de tal, porque a maioria dos militares recebia essa formação de engenharia. Até hoje, alguns dos principais vestibulares militares são voltados para a engenharia. O IME, Instituto Militar de Engenharia. O ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, também é voltado em grande parte para a engenharia. Quando o cara não era militar, escute, ele era estrangeiro. Ou era alemão, ou era holandês, ou era francês, ou era inglês. Então vinham, professor, mas vinha francês, mesmo a França sendo inimiga, nem todo francês apoiava Napoleão. Inclusive, já adiantando o último ponto aí, ó, a missão artística, um dos artistas mais importantes que vem para o Brasil nessa época é um francês chamado Debré, que vai pintar a nossa fauna, a nossa flora, os nossos costumes, os nossos hábitos, tá? Então, muitos franceses que eram contrários a Napoleão vinham para cá por os mais diversos motivos, e alguns eram engenheiros, assim como ingleses. E aí, professor Pedro, tem um inglês. Ele não vem nessa época, ele é posterior, mas a história dele é interessante para exemplificar esse lance da engenharia. Tem um inglês que vai vir para o Brasil e vai vir para o Ceará. Ele era um engenheiro muito famoso e construiu muitas coisas aqui. E é possível que uma parte de vocês passe por esse inglês todo dia. Alguém já matou aí a charada? Hã? Não, não é o Miguel Dias. Eu vou dar uma dica. Quem vai ali para o ramo? Vamos ver. Quem vai ali para o ramo do terminal de Antônio Bezerra? Levanta a mão. Quem é o rapaz que eu estou falando? Quem é? Mr. Hall. Perfeitamente. O Mr. Hall era um engenheiro inglês, muito famoso aqui e que fazia muitas coisas, principalmente ferrovia. Ferrovia. E como ele era um engenheiro inglês, ele era muito cheio de rigores. Ele era extremamente rigoroso. E ele dava muita bronca nos peões, né? E aí, ele mandava os peões colocar o espaço entre o trilho e outro de forma correta. O nome daquilo, o espaço entre um trilho e outro, chama-se, escute, tá? Bitola. Bitola. Só que o inglês, quando ele pronuncia a letra I, o que é que sai da boca dele?
Adivinha o que é que saía da boca do Mr. Hall quando ele pronuncia bitola? Fala aí todo mundo. Aí pronto. Foi assim que nasceu. Para quem não sabe. Quando o Mr. Hall chegava na obra, os peões olhavam para ele e diziam: vixe, lá vem o baitola. Eu não sei como é que ele traduziu isso. Traduziu, mas traduziu. Vamos lá, vamos para frente. Então as faculdades eram muito importantes. O que é que eu quero que fique de tudo isso? Que a vinda da família real para cá e o que ela fez contribuiu para aumentar a nossa dependência ou aumentar a nossa independência? Se você entendeu isso, que contribuiu para nós aumentarmos a nossa independência, já dá para a gente matar essa primeira questãozinha, que é uma questãozinha do Enem. Procura aí a questão no teu material. Tá bom? Vamos lá. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários reais, régio é real, tá? Continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808, que foi o que o Pedro falou. O processo só se conclui de transmigração em 1815. Tem a fonte, tá? Aí o comando, sempre importante. Questão Enem não é difícil. Questão Enem é de entendimento. Você vai ter muito mais problema com o tempo nessa prova do que com a dificuldade. Outra dica fundamental, sempre identificar as questões mais fáceis para fazer. Não perder tempo com questão difícil. Tiago, como é que eu sei que uma questão é fácil e que uma questão é difícil? Simples, a fácil você entende. Leu a questão, não está entendendo porra nenhuma. Não lembra do professor ter falado aquilo. O texto está difícil, está travando. Está tendo que ler 2, 3 vezes para entender. Não perde tempo. Deixa essa questão para o final. Começou a ler, está entendendo. Começou a ler. Identificou o que o professor falou em sala de aula. Está compreensível? É nessa que você tem que apostar. É nessa que você tem que perder algum tempo. Não na que você não está entendendo. Se você erra questão fácil e acerta questão difícil, o Enem interpreta que você chutou. Por isso que a tua nota vai para baixo. Então se concentra nas fáceis e se tiver que errar, erra as difíceis. Tá? Então olha só. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência na América Portuguesa. Por terem, vamos lá, a vinda da corte e a criação dessas instituições vão contribuir para o nosso processo de independência. Qual dos itens aí está dando a ideia que a gente vai se tornar independente porque o que nos dominava está enfraquecendo? Letra B de bola, o enfraquecimento do pacto colonial. Marque aí do pacto de dominação metropolitana, que é um outro. Se o Enem coloca pacto colonial aí, vocês vão de cara. Então o que é que o Enem faz? Bota um nome diferente com o mesmo significado. O que é aí o pacto metropolitano? É a mesma coisa de pacto colonial. Então a alternativa correta, letra B de beijinho na bochecha. Oi. A C, vamos lá, a vinda da corte, olha o que é que o comando diz, os fatos apresentados, esse item C, ele pode ter acontecido? Sim, mas os fatos apresentados, a vinda da corte, a criação de um aparato administrativo, é um fator direto para que o item C seja causado? Não. Qual é a grande revolta que acontece quando a corte está aqui? Anote aí, Revolução Pernambucana de 1817. E ela não foi uma revolta de escravos. Não foi uma revolta de escravos. Deu para entender? O item C é um distrator.
Se teve dúvida nele, não tem problema. Ele está aí para isso, para lhe causar dúvida. Agora, você tem que entender que não houve revoltas de escravos nesse período, ou pelo menos não significativa, e a vinda da corte, o que ela trouxe, não causou esse tipo de revolta, tá? Então, alternativa correta, letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Vamos passar. Vou encerrar minha participação com esse slide, tá? Esse slide, mais uma questão, e aí vai Pedro na continuação do processo de independência. Brasil se torna Reino Unido em 1815. Anota aí, Pedrinho, água, por favor. 1815, nós nos tornamos Reino Unido. Primeiro passo, Brasil abre os portos. Segundo passo, Reino Unido. Reino Unido. Quem é Reino Unido? Quer voltar a ser colônia? Por isso que foi importante. Professor, por que o Brasil se torna Reino Unido a Portugal? Napoleão é derrotado em 1815. Napoleão é derrotado em 1815. Se organiza o chamado Congresso de Viena. E todos os países que foram afetados por Napoleão deveriam estar nesse congresso. Perguntinha, me responde só com sim ou com não. Portugal foi afetado por Napoleão? Deveria estar nesse congresso? Mas o rei de Portugal estava em Portugal? Estava no Brasil. Então, como é que o Brasil, uma simples colônia, podia mandar uma delegação? Qual foi a solução encontrada? Vamos elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. Então, o Brasil foi elevado a Reino Unido para poder mandar uma delegação para o Congresso de Viena. E isso contribui para a nossa independência, que a gente não queria voltar a ser colônia, tá? Outra coisa, todas essas mudanças, criação de imprensa, jardim botânico, faculdade, etc, etc. Para isso, eu preciso de pouco dinheiro ou muito dinheiro? Muito dinheiro. Tu acha que o rei ia tirar esse dinheiro do bolso dele? Toma aí, para criar uma faculdade. Tu acha que era o rei que ia tirar? Então isso veio de quem? Do povo. Através do pagamento daquele negocinho que a gente adora. Qual é aquele negocinho que a gente adora pagar? Imposto. Esse aumento da carga tributária, tu acha que a galera gostou? Portanto, vai eclodir uma revolução em Pernambuco. O nome dessa revolução é Revolução Pernambucana de 1817. Essa revolução foi causada, entre outras coisas, pelo aumento da carga tributária. Pernambuco é uma tradicional província rebelde. Várias revoluções e rebeliões aconteceram por lá, e essa daí é uma delas. O objetivo desse movimento, a separação de Brasil e Portugal. Portanto, ele é um movimento, anota o nome, emancipacionista. Ele quer a separação, ele quer a independência, tá? Esse movimento vai se estender a outros estados, começa em Pernambuco e também influencia Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aqui no Ceará, a participação do Ceará foi restrita. Basicamente, quem participou foi o Cariri. Não confundir Revolução Pernambucana com Confederação do Equador. Na Confederação do Equador, a gente toma todo o estado. Na Revolução Pernambucana, fica só no Cariri. Outra coisa interessante dessa revolução e da participação caririense é que o cidadão mais importante dessa participação, presta atenção no que eu vou dizer, tá? Foi um jovem seminarista. Todo mundo sabe que é um seminarista? Estudante de seminário que vai se tornar um padre, né? Foi um jovem seminarista chamado, olha o nome dele, ó, José Martiniano de Alencar. Esse nome lembra alguma coisa para vocês? José de Alencar. Professor, esse cara tem alguma coisa com José de Alencar? Tem tudo a ver. Mais especificamente, 23 cromossomos. É o pai dele. Professor, mas o senhor disse que o cara era seminarista e depois ia virar padre? E virou. Professor, como é que pode? O cara era padre e pai. Ora, como é que pode? Adivinha? Adivinha como é que pode? Padre e pai. E digo mais, viu? Já que é para escandalizar, vamos escandalizar.
com uma prima. Né? Todo mundo sabe aí o que é amor de primo. Todo mundo sabe. Vai dizer que nunca. Quem nunca? Amor de primo é bicho, né? É danado esse bicho chamado amor de primo, né? Então, com a prima, bicho. O negócio era tão escandaloso que ele foi esconder a prima lá na saída de Fortaleza, na entradazinha ali da Messejana, do Eusébio, onde hoje a gente chama de Casa José de Alencar. Agora, vamos fazer o que é direitinho. Depois ele oficializa a relação. Mas quando ele teve o primeiro namorico com ela, ele era um jovem seminarista e ela a prima dele. E vieram muitos filhos, entre eles o José de Alencar. Ele foi o grande responsável pela Revolução Pernambucana aqui no Ceará, tá? Aí vamos lá, para eu concluir minha parte, porque senão me estendo demais. Revolução Liberal do Porto, qual é a importância desse processo? Ele vai levar a família real de volta, coloca isso. Ele leva a família real de volta para Portugal. Família real retorna, tá? Dizem que Dom João estava muito triste. Aqui Dom João viveu seus anos mais felizes e gordinho. Dom João era um glutão. Vocês sabem o que é isso? Guloso. Dom João mandava preparar todo dia, por mais que ele não comesse, 15 frangos. E não era raro você ver ele andando pelo palácio com uma coxinha de galinha na mão. Não era raro ele em reunião com os conselheiros dele, parar a reunião de pups, aí puxava do bolso do paletó uma coxinha de galinha, dava uma mordida e guardava e continuava a reunião. Dona Carlota, a esposa de Dom João, por sua vez, detestava o Brasil. Quando ela foi embora daqui, dizem que quando ela subiu no navio, ela tirou os tamancos dela, bateu um tamanco no outro e disse: dessa terra eu não quero nem o pó. Embora Dona Carlota não gostasse muito da gente, ela nos deu de presente um dos presentes, uma das coisas mais brasileiras que existe. O que é que a Dona Carlota nos deu de presente? A caipirinha. Quem inventou a caipirinha foi a Dona Carlota Joaquina, que entornava todas. Ela fazia comportas de fruta e misturava essa comporta de fruta com cana e tomava todas e mais um pouquinho, criando essa bebida, que é uma bebida tão brasileira, chamada caipirinha. Aí a família real volta, se manda, deixa aqui Dom Pedro. Dom Pedro fica. Dizem que Dom João, já prevendo o que ia acontecer, chega para Dom Pedro e diz assim: meu filho, se é de vir um aventureiro para fazer a independência, antes tu, que é meu filho e que há de me respeitar. Aí Dom João vai-se embora, Dom Pedro fica aqui, e as cortes portuguesas percebem que enquanto o príncipe regente aqui estivesse, recolonizar o Brasil seria difícil. Aí começam a pedir para Dom Pedro voltar. Mandam a primeira carta para Dom Pedro: Dom Pedro, volte, que o senhor tem que terminar seus estudos. E Dom Pedro responde: eu nunca gostei de estudar, o que é que eu vou fazer aí? Mandam a segunda carta: Dom Pedro, volte, que agora o seu pai está doente. Aí ele responde: eu não sou médico, o que é que eu vou fazer aí? Aí mandam a terceira carta: Dom Pedro, ou o senhor volta agora, ou o senhor não volta mais. Com que Dom Pedro responde com o famoso dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu estou pronto e fico. No dia 9 de janeiro, anota a data, 9 de janeiro de 1822. Daí até 7 de setembro, vários eventos foram contribuindo para o rompimento. O rompimento definitivo vai ser quando Dom Pedro está às margens do rio Ipiranga. Dom Pedro foi para São Paulo numa visita oficial
estava nas margens do rio Ipiranga quando ele recebe uma carta de Dona Leopoldina, sua esposa. Vocês sabiam, fofoca histórica, né? Historiador é um bicho que ganha dinheiro com fofoca de gente que já morreu, é incrível, né? Pensa numa profissão, é uma espécie de Léo Dias da história, né? Historiador, tá? Fofoquinhas históricas. Vocês sabiam que a esposa de Dom Pedro I, Dona Leopoldina, era irmã da segunda esposa de Napoleão? Portanto, Dom Pedro e Napoleão eram cunhados. Dona Leopoldina manda uma carta para o marido. Ali nas margens do Riacho Ipiranga, ele lê a carta, e aí ele pega e manda os soldados arrancar o laço, que eram as cores da bandeira de Portugal. E ali mesmo ele teria gritado a nossa independência. E aí nasce o Brasil independente. Essa independência foi independência política, não independência econômica. E o mais importante de tudo, presta atenção, ela foi feita de cima para baixo, sem a participação popular. O povo não foi convidado, o povo não participou, e por esse motivo, poucas mudanças aconteceram. Durante o período colonial, a nossa terra era latifúndio, no Império também é latifúndio. Durante o período colonial, a mão de obra era escrava, no Império também é escravo. Então, o que fica do processo de independência, que os vestibulares gostam de cobrar, é isso. A independência do Brasil foi uma independência feita de cima para baixo e com poucas mudanças. Deu para entender isso, sim ou não? Tranquilíssimo. Aí eu vou fechar aqui a minha participação com isso aí foi o que eu acabei de dizer, tá? O grito do Ipiranga, etc. O primeiro país que vai reconhecer a nossa independência, anota, é os Estados Unidos. Portugal não reconhece de imediato, tá? E a Inglaterra também não. Vai ser feito um acordo Brasil, Portugal e Inglaterra para o reconhecimento da nossa independência. Nesse acordo, o Brasil paga uma indenização a Portugal. E aí Portugal reconhece a Inglaterra também, tá bom? E aí eu vou fechar com essa questãozinha. Procura essa questão no teu módulo. Questãozinha bem recente do Enem, tá? Bem interessante, ok? Olha o que é que a questão diz. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Presta atenção, bebê. Aprenda a ler as coisas. Ela ficou famosa depois de todo o processo, não na época. Não é porque ela era famosa e foi participar. Ela se tornou famosa depois que participou, tá bom? Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Na Bahia, o processo de independência foi mais demorado. É por isso que baiano comemora a independência 2 vezes. A primeira vez é no 7 de setembro e a segunda vez é no 2 de julho. Porque tem 2 datas, quando Dom Pedro proclamou e quando eles expulsaram os portugueses, tá? A Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões voluntários, pronto, meu bebê. Eu acabei de lhe dar a resposta. Diga aí para mim, pelo texto, mulheres eram permitidas ou proibidas de participar? Acabou. Acabou. Muita gente vai marcar aqui, ó, inserção feminina nos ofícios militares. De jeito nenhum. O texto é claro, é proibido. Se é proibido que as mulheres participem, quem é o grupo que podia participar? Homens. Porque homens eram vistos pelaquela sociedade, presta atenção na palavra, os homens eram vistos pelaquela sociedade como superior ou inferior. Se os homens eram superiores, o que é que existia entre homens e mulheres? Uma hierarquia. Resposta da questão, pessoal? Letra A. A de aprovação. A de você será aprovado. Meus bebês, foi um enorme prazer e uma honra. Agora eu vou aqui ficar caladinho. Agora eu vou ficar caladinho, porque isso daqui, como todo show, é o aperitivo. O show principal é agora. Aí vocês vão ver o que é show. Pedrinho, todos seus.
Queridos, então vamos lá. Tenho aqui uma tarefa muito difícil, que é a tarefa de tratar com vocês em tão pouco tempo. Não porque o Tiago se estendeu, não por isso, tá? Mas é porque, na verdade, ainda que eu tivesse 3, 4, 5 horas com vocês, seria pouco frente à dimensão da temática que nós vamos abordar a partir de agora. O Tiago fez aqui uma apresentação incrível, belíssima, retratando os episódios que colaboraram e contribuíram para o processo de independência. Do ponto de vista filosófico, sociológico, existem aqui algumas questões que precisam ser observadas com muita atenção. A primeira delas, a sociologia, enquanto ciência, ela só será reconhecida como ciência no Brasil no início do século XX. Então, presta bastante atenção nessa informação, porque ela é muito importante. A sociologia, enquanto ciência, ela só será reconhecida na Europa no final do século XIX, precisamente no ano de 1897. Em 1897, final do século XIX, a Universidade de Bordeaux, na França, foi a primeira universidade a reconhecer... Repita Bordeaux. Bordeaux. Meu Deus do céu. Que fabuloso. Université. Imagina um homem desse acordando, dando bom dia para vocês em francês. Bonjour. 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 Parlez-vous en français? Ave Maria. Je parle un peu. Não, pare. Em 1897, a Universidade de Bordeaux foi a primeira universidade a reconhecer a sociologia enquanto ciência. Se isso aconteceu na Europa no final do século XIX, isso só vai acontecer no Brasil no século XX, precisamente na década de 30 do século XX. Porém, dizer que a sociologia só foi reconhecida no Brasil no século XX não significa dizer que as preocupações sociais elas tenham surgido somente nesse momento. É importante destacarmos que mesmo na inexistência da sociologia enquanto ciência, muitos pensadores esboçaram uma forte preocupação na busca por tentar entender o que de fato era o Brasil. É importante destacar, inclusive, que vocês terão ainda hoje aula com um dos maiores professores de língua portuguesa dessa cidade, desse estado, Simval Farias. Adoraria eu estar aqui no momento dessa aula, porque é um dos maiores gigantes da literatura, da gramática, da língua portuguesa. E eu adoraria que o Simval estivesse, ele não está aqui, né? Simval está por aqui? Porque se ele estivesse por aqui, eu adoraria bater um papo com ele, falando a respeito de alguns desses principais pensadores. Quando nós falamos a respeito dos pensadores sociais, quando nós nos referimos àqueles que esboçaram as primeiras preocupações a respeito do Brasil, nós não estamos falando de sociólogos, porque a sociologia ainda não havia sido reconhecida. Nós estamos falando desses daqui: Machado de Assis, estamos falando de Castro Alves, falando de Aloísio de Azevedo, Adolfo Caminha, escritor cearense, Joaquim Nabuco, dentre tantos outros. Esses pensadores, escritores, foram os primeiros a esboçarem uma preocupação a respeito do que era o Brasil. Observe que nesse momento nós estávamos em busca de uma identidade. Quando eu digo que nós estávamos em busca de uma identidade, é porque nós ainda não nos reconhecíamos como brasileiros. O reconhecimento enquanto brasileiros só começará a ser devidamente construído após a independência. Então é muito importante que vocês guardem isso. É muito importante que vocês não se esqueçam que, inclusive, José de Alencar, ao escrever o seu maravilhoso livro Iracema, vocês sabiam que é possível fazer um paralelo entre Iracema de José de Alencar e Ilíada de Homero? Sabiam disso? Não sabiam? Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Homero, o maior poeta grego de todos os tempos, ao escrever Ilíada, Homero, ele se utilizava da mitologia como uma forma de esboçar a identidade do povo grego. Quando você lê Iracema de José de Alencar, você encontra exatamente a mesma coisa. Iracema de José de Alencar
é um livro dotado de muita mitologia indígena. E a mitologia indígena, ela cumpre um papel na construção e no reconhecimento da nossa identidade. Show de bola. Observe que o movimento do romantismo, que vocês já devem ter estudado, ele é um movimento que é marcado pela busca da identidade. Vocês lembram disso? Sim ou não? Recordam, por favor? Sim, inclusive a palavra Iracema é um anagrama da palavra América. Se você inverter a ordem das letras, você tem a palavra América. E o que o Alencar está fazendo aí, que o Pedro está muito bem colocando, é tentando construir a identidade do que é o Brasil. Ele pertence a uma geração de escritores chamado romântico e indigenista. E ele vai utilizar o elemento índio para buscar as raízes da nossa identidade. Perfeito. Dando continuidade, além desses pensadores que eu acabei de mostrar no slide anterior, nós temos inúmeros outros que aqui não foram apontados, mas que não podem ser esquecidos por nós. Porém, avançando em direção à nossa apresentação, eu gostaria de recomendar a vocês uma obra que é considerada uma das mais importantes obras a respeito do Brasil, chamada O que faz Brasil, Brasil. Reparem que o primeiro Brasil, escrito com B minúsculo, e o segundo com B maiúsculo. O que faz Brasil, Brasil? Esse primeiro Brasil, que é o Brasil com B minúsculo, ainda não era o Brasil-Estado, o Brasil soberano, o país independente, autônomo que nós passaríamos a conhecer depois da independência. Esse Brasil com B minúsculo refere-se ao pau-brasil. Refere-se exatamente àquela que foi responsável por dar o nosso devido nome. Observe que fazer essa pergunta, o que faz Brasil, vírgula, Brasil, é tentar encontrar as razões que nos tornam pertencentes a este solo, a essa pátria. E esse livro ele foi escrito pelo maior antropólogo brasileiro vivo, chamado Roberto da Mata. Para quem não conhece, sugiro que vocês busquem conhecer Roberto da Mata, busquem inclusive ter acesso a esta obra, porque ela é uma obra monumental. Essa obra, ela traz em especial desde a sua primeira página, uma série de investigações que nos levam a compreender o que de fato faz o Brasil, Brasil. O primeiro capítulo dessa obra é exatamente o título, A Questão da Identidade. A questão da identidade é o primeiro capítulo desse livro. E nessa obra, nesse capítulo em especial, nós vamos perceber que o professor Roberto da Mata, ele vai dedicar uma especial atenção para o processo de formação do Estado Nacional Brasileiro, processo esse que opôs de um lado liberais e do outro autoritários. E além dele discutir o processo de formação do Estado Nacional, junto à delimitação das nossas fronteiras, pois afinal de contas, não se esqueçam, se o Brasil é um país independente, significa dizer agora que nós temos fronteiras a proteger. Se o Brasil é um país independente, significa dizer que nós temos uma soberania sobre o território. E esse território ele não pode ficar desprotegido. Falar sobre a formação do Estado Nacional é falar sobre o domínio político que o Estado brasileiro passaria a exercer sobre esse território. Junto a isso, é importante dizer que o professor Roberto da Mata ele destaca uma outra coisa. Falar sobre a identidade brasileira está diretamente associado a falar sobre a independência do Brasil, porque quando nós falamos a respeito do processo de independência, uma das questões centrais que nós iremos perceber nesse processo é exatamente a questão racial. A questão racial, ela será núcleo central das preocupações apresentadas pelos pensadores sociais após a independência do Brasil. Cuidado, muito cuidado. O Brasil tornou-se independente, mas é importante dizer que, como o Tiago muito bem colocou, poucas mudanças foram observadas no nosso país. O Brasil tornou-se independente, porém as estruturas, as amarras, os grilhões continuaram, mesmo após a independência.
Mesmo após o processo de independência, nós não abandonamos o projeto colonial. E o professor Roberto da Mata, ele vai destacar isso. Ele vai destacar que após a independência do Brasil, a questão da identidade, ela não só passou a ser buscada, como, sobretudo, ela passou a ser problematizada e discutida junto à questão racial. E quando nós falamos dessa questão racial, é sempre importante destacarmos que, não só no Brasil, mas no mundo, nós tínhamos diferentes grupos que ora eram favoráveis à abolição, ora eram contrários à abolição. Percebam que nós tivemos de tudo um pouco. Nós tivemos defensores da escravidão, nós tivemos aqueles que ficaram conhecidos como darwinistas sociais. Esses que eram chamados de darwinistas sociais, eles consideravam a superioridade branca algo impossível de ser negociado em relação aos negros. Esses que eram defensores do darwinismo social, eles eram profundamente marcados por um racismo científico. Como assim um racismo científico? A ciência em algum momento afirmou que os negros eram inferiores aos brancos? Não. Porém, eles se utilizavam de elementos científicos para defender a superioridade branca, inclusive com a defesa de políticas eugenistas. Vocês sabem o que é eugenia? Sim ou não? Eugenia, limpeza étnico-social. Sempre que você ouvir falar de eugenia, estamos falando de uma política de limpeza étnica social. O que é que significa uma limpeza étnica? É você simplesmente botar para fora, jogar no lixo todos aqueles que não são iguais a você. Essa limpeza étnica significa varrer do Brasil, varrer das ruas todos os negros, porque eles não podem conviver no mesmo espaço que os brancos. Pedro. A política eugenista, ela foi defendida por esses darwinistas sociais que eram, repito, defensores de um racismo que eles alegavam ser sustentado com bases científicas, o que na verdade nós sabemos que não existe. E antes do Tiago fazer o adendo, vocês conhecem o padre Júlio Lancelotti? Fenomenal. Quem Conhecem o padre Júlio Lancelotti? Procura conhecer. O padre Júlio Lancelotti é simplesmente uma das maiores e mais importantes figuras que nós temos hoje no Brasil e no mundo. E o padre Júlio Lancelotti, ele ganhou notoriedade por denunciar inúmeras políticas de aporofobia. Vocês já ouviram essa expressão? Anota esse termo, aporofobia. Nunca ouviram essa expressão? Aporofobia? Aporofobia significa aversão aos pobres. Aporofobia. Aporofobia, aversão aos pobres. O padre Júlio, ele ficou muito, mas muito destacado nos últimos anos por defender, com unhas e dentes, a dignidade humana, inclusive das pessoas que hoje se encontram passando por um dos piores e mais rigorosos frios já registrados no nosso país. Eu vejo aqui muitas pessoas se abanando. Imagine você que nas madrugadas de São Paulo as pessoas hoje estão morrendo de frio. As pessoas estão morrendo de frio. E até mesmo os cobertores que são doados, existem pessoas que hoje estão tomando e queimando esses cobertores, porque essas pessoas não aceitam sequer que uma pessoa ela deva se proteger do frio. O que ela merece, na verdade, é a morte. É o que pregam todos esses que defendem políticas eugenistas. E aí tem um outro conceito que é importante, que você anote, que soma ao pensamento que o Pedro está falando, que é o conceito de necropolítica. Tá? O conceito de necropolítica é exatamente quando você classifica alguns indivíduos como indivíduos possíveis de serem varridos, de serem literalmente abortados da história, por não serem sujeitos sociais importantes. Então, soma-se muito à ideia de necropolítica, tá? Outra coisa importante, só para pontuar esse exemplo que o Pedro falou muito bem,
da questão das políticas higienistas. Elas foram muito fortes entre o final do século XIX e o início do século XX, tá? Inclusive aqui em Fortaleza. Em Fortaleza houve todo um planejamento da cidade, planejamento do crescimento de Fortaleza e a construção de espaços públicos dentro dessa ideia de higienismo. Talvez o exemplo mais clássico é o passeio público. O passeio público em Fortaleza era dividido em 3 andares. E cada um desses andares só podia ser ocupado por um nível específico de pessoas. Aquilo que nós temos hoje do passeio público, que é aquela parte que restou, tá, lá no centro de Fortaleza, era onde ficavam as pessoas mais ricas. Aí tinha um segundo andar para as classes intermediárias e o andar de baixo para as classes mais baixas. Perfeito. Gente, excelente, Thiago. Então, observe que a preocupação que o professor Roberto da Mata ele esboça neste livro, O que faz Brasil, Brasil, está situado em especial nessas 2 principais questões. A questão da formação, da soberania do território e também a questão racial, uma questão que opõe evidentemente aqueles que eram defensores do chamado racismo científico contra aqueles que eram defensores do chamado relativismo étnico-cultural. Sempre que você ouvir falar do relativismo étnico-cultural, não se esqueçam que um dos maiores e mais importantes antropólogos do mundo foi um homem chamado Franz Boas. Franz Boas, um dos maiores antropólogos culturalistas que o mundo conheceu e que foi professor e orientador de Gilberto Freire. Sempre que nós falarmos em Franz Boas, não se esqueçam que Franz Boas ele era um antropólogo prussiano, radicado nos Estados Unidos, que acabou se transformando em professor e orientador de Gilberto Freire, que é um dos maiores antropólogos do Brasil, tá bom? Por gentileza, esse daqui é o Roberto da Mata, para quem não conhece. Tive a oportunidade já de ter aulas, inclusive, com o da Mata, é um gigante, professor genial. O da Mata, ele vai, em seu livro, trazer alguns pontos importantes dentro dessa discussão sobre identidade, sobre a questão racial e sobre a formação do Estado. Quando ele traz, em especial, esse debate, ele mostra que o Brasil, ele sofreu fortes influências filosófico-sociais, com destaque para o iluminismo francês. E aí, quando a gente fala do iluminismo francês, não se esqueçam que o iluminismo ele era um dos mais potentes movimentos europeus do século XVIII e que acabou, inclusive, acabou contribuindo com a independência dos Estados Unidos e que também influenciou movimentos no Brasil como as chamadas rebeliões anticoloniais. Além do iluminismo, tivemos o positivismo de Auguste Comte. Vocês lembram de Comte? Sim ou não? Não? Auguste Comte, para quem não lembra, ele é simplesmente o pai da sociologia. Auguste Comte foi o responsável por criar uma corrente filosófica chamada positivismo, e o positivismo acabou se transformando numa das mais importantes correntes dentro das ciências humanas. E ele fundou também a sociologia. Se hoje nós temos a sociologia, é por causa, em grande parte, deste homem chamado Auguste Comte. Quando nós falamos do positivismo, é importante dizer que o objetivo que Auguste Comte tinha em criar essa corrente, bem como a própria sociologia, era dar às ciências humanas um rigor maior na análise das questões sociais. De acordo com Auguste Comte, era preciso que as ciências humanas elas fossem tão rigorosas quanto as ciências naturais no seu processo de investigação. E foi exatamente por isso que ele acabou criando o positivismo, se transformando num instrumento de objetividade. Quando a gente fala do Comte, é importante destacarmos que ele não só influenciou as ciências humanas, como ele acabou influenciando diferentes outras áreas do conhecimento. E até mesmo influenciou no processo de proclamação da República no Brasil. Se hoje nós temos aquela frase ordem e progresso estampada em nossa bandeira,
não se esqueçam que essa frase é uma frase positivista, inspirada em Auguste Comte. E além do positivismo, tivemos ainda o social-darwinismo americano de Summer e Watt, também relacionado à questão do darwinismo social, da questão da superioridade racial branca em relação aos negros. Pois bem, dito isso, eu gostaria de avançar em direção a este senhor. Vocês conhecem Sérgio Buarque de Holanda? Para quem não conhece Sérgio Buarque de Holanda, nós estamos aqui diante de um dos maiores historiadores, de um dos maiores sociólogos que o Brasil já conheceu. E pai do Chico Buarque de Holanda. E pai de ninguém mais, ninguém menos do que Chico Buarque de Holanda. Eu comecei a minha apresentação falando do Roberto da Mata, por conta do livro que faz o Brasil, Brasil, para entendermos o significado dos 200 anos de independência do Brasil. Mas é importante dizer que, além do que faz o Brasil, Brasil, é fundamental irmos às raízes do Brasil. Alguém aqui já leu Raízes do Brasil? Opa, te veio um braço levantado. Raízes do Brasil, outro, muito bem. Raízes do Brasil é uma obra monumental que vai dar conta de grande parte do significado que o Brasil ele possui, sobretudo após o processo de independência, demonstrando algo que o Tiago muito bem deixou claro para vocês, de que poucas coisas mudaram. A independência do Brasil não tornou o Brasil independente das amarras que se estruturam e sobrevivem até hoje. Não tornou o Brasil independente dos grilhões e das correntes que nós enxergamos nas ruas e nas instituições desse país. A independência brasileira, ela pode ter um outro significado para aqueles que acreditam nessa emancipação que nos foi vendida lá no 7 de setembro de 1822. Porém, o que nós observamos é que, analisando as raízes brasileiras, é possível afirmarmos que até hoje, a escravidão ela não foi abolida, até hoje nós continuamos sendo explorados pela elite brasileira, que até hoje aqueles que sempre dominaram e que permanecem dominando este país, possuem a mais profunda aversão aos mais pobres. E o Raízes do Brasil de Sérgio Buarque é um livro muito importante e que nos dá a devida indicação em direção a isso. Diga, Tiago. Só eu fico imaginando como é que era a conversa na casa desse povo. Sérgio Buarque, um dos maiores historiadores intelectuais do Brasil. Chico Buarque, um dos maiores músicos, poetas, escritores, dramaturgos, intelectuais, e ainda é lindo, não é? É verdade. E o Aurélio Buarque de Holanda, o homem que fez o dicionário. Eu fico imaginando os papos. E aí você acrescenta que ainda recebia visitas como Vinícius de Moraes, que era amigo pessoal de Sérgio. Você imagina, o Chico Buarque conheceu Vinícius. O Chico Buarque tinha aproximadamente 7, 8 anos, quando ele conheceu Vinícius de Moraes, que já era notadamente um grande poeta. E era amigo pessoal de seu pai. Então você imagina a grandeza que havia por detrás dos diálogos dentro dessa família. Gente, quando a gente olha para Sérgio Buarque de Holanda, nós vamos aqui em especial destacar alguns pontos e eu já vou caminhando para o encerramento da minha fala. Aqui nós temos o seguinte: a preocupação de Sérgio Buarque ao escrever Raízes do Brasil está, sobretudo, associado ao desejo de tentar entender, de tentar compreender a mentalidade do brasileiro. Guardem isso com muita atenção. O objetivo de Sérgio Buarque, ao escrever Raízes do Brasil, é o de tentar entender o ethos do brasileiro. O ethos do grego significa ética, é o modo de agir, o modo de se comportar, o modo de se relacionar. Quando nós falamos do ethos brasileiro, da ética brasileira, do modo do brasileiro de se comportar, nós estamos falando em especial de uma das maiores e mais importantes investigações que Sérgio Buarque de Holanda fez. E ele fez isso inspirado em Max Weber.
Vocês certamente já devem ter tido contato em algum momento com a sociologia de Max Weber. Vocês sabem que a sociologia ela possui 3 gigantes, chamados por nós de clássicos da sociologia. Você tem ali Karl Marx, você tem Max Weber e você tem Émile Durkheim. Vocês lembram deles? Sim ou não? Lembram deles? Pois bem, quando eu falo de Max Weber, pois não? Perfeito, 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 perfeito. Já ia falar disso. Excelente. Obrigado, querido. Quando a gente fala sobre Max Weber, nós estamos falando de um dos maiores sociólogos que o mundo conheceu e que foi, em grande parte, responsável por inspirar Sérgio Buarque de Holanda a escrever Raízes do Brasil e a investigar a mentalidade ou o ethos do brasileiro. E quando ele investiga a mentalidade do brasileiro, o Sérgio Buarque de Holanda ele chega à seguinte conclusão. Ele chega à conclusão de que os brasileiros eles são muito distintos uns dos outros. Eles de fato são muito diferentes entre si. No entanto, por mais diferentes que nós sejamos uns dos outros, é possível identificarmos um traço comum. Prestem bastante atenção. Nada é tão diferente a ponto de não manifestar, pelo menos, um traço comum. Todos nós que aqui estamos somos diferentes uns dos outros, porém, se nós investigarmos a fundo, é possível perceber que em meio a tantas diferenças, pelo menos uma coisa eu, você, cada um de nós devemos ter em comum. E foi exatamente isso que o Sérgio Buarque de Holanda fez. Ele investigou o que havia em comum em meio a tantas diferenças manifestadas pelos brasileiros. E ao investigar o que havia em comum, ele acabou construindo um de seus mais importantes conceitos, chamado homem cordial. Homem cordial. E aí, peço a vocês muito cuidado para esse conceito. Esse conceito é um conceito que é muitas vezes lido, interpretado de forma equivocada. Esse conceito ele é lido e interpretado de forma errada. Por quê? Porque as palavras elas assumem novos significados. E quando a gente usa a palavra cordial, é muito comum que as pessoas utilizem essa palavra para se referir a bons modos. Elas utilizam essa palavra para se referir a uma boa educação. Elas se utilizam dessa palavra para se referir à gentileza. Porém, não é esse o significado da palavra cordial. A palavra cordial nada tem a ver com bons modos. A palavra cordial nada tem a ver com gentileza ou boa educação. A palavra cordial do latim vem de cordialis. E cordialis significa aquilo que é relativo ao coração. O homem cordial é um homem passional. O homem cordial é um homem que age pelas emoções do coração, ele é um homem colérico. E todo homem colérico, ele é um homem avesso à razão. O homem cordial é um homem avesso à razão. Se ele é avesso à razão, ele sempre privilegia os seus interesses próprios em detrimento dos outros. Ele sempre agirá com fins a atender o que lhe é de particular, ainda que seja antiético, ainda que seja imoral, porque a preocupação dele não é com a ética ou com a moral, porque só se preocupa com a ética e a moral aquele que age racionalmente. Quem age emocionalmente, passionalmente, não tem preocupações éticas, só tem preocupações consigo mesmo. E é isso que o homem cordial significa. Sempre que você ouvir falar do homem cordial, não esqueçam. Homem cordial é um homem avesso,
contrário à razão. É um homem que age por interesses próprios. É um homem egoísta, mesquinho e que age por emoções. Está claro isso para vocês? Quando a gente olha para o homem cordial, a gente percebe que é possível identificarmos um outro traço muito importante no Brasil, que é o traço do patrimonialismo. Vocês já ouviram falar dessa expressão, patrimonialismo? O Brasil, ele é marcado por um forte traço patrimonialista. O que é que isso quer dizer? Eu acabei de dizer para vocês que o homem cordial é aquele que privilegia interesses particulares em relação aos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na história do Brasil, existe algum escândalo de governante que tenha assumido a função pública para alcançar interesses próprios? Só um pouquinho. Sim ou não? Tem no Brasil? A perder de vista. Existe na história do Brasil alguém que interfira nas instituições para livrar familiares seus de investigações? Só um pouquinho. Tem? Ah, só o que tem. Pois bem, isso é patrimonialismo. O patrimonialismo é o político que faz uso, por exemplo, de verbas de gabinete, inclusive para fazer rachadinha, né? Porque tem muita gente que faz isso. Isso acontece no Brasil? Só um pouquinho. Só um pouquinho. E é evidente que a gente não está dando nome, porque vocês sabem muito bem do que nós estamos falando. Mas isso não é de hoje. Isso foi fundado hoje no Brasil? Não, isso é antigo. É importante dizer que o que a gente observa no Brasil hoje não é de hoje. Isso é de longas datas. E é exatamente isso que faz com que Sérgio Buarque de Holanda afirme que o brasileiro, além de ser um homem cordial, o brasileiro ele é patrimonialista. Ele é patrimonialista porque ele faz uso da coisa pública para atender interesses privados. Entendido isso? Pois não, querida? Eu interpreto que não. Ela fez uma pergunta muito interessante. Como é seu nome? A Thalita perguntou se esse jeitinho brasileiro, ele está associado ao fato de nós termos sido uma colônia de exploração. Para começo de história, eu sou um crítico da história, tá? Para mim, toda colonização ela é exploratória. Apesar de que tem aqueles que dizem que a colônia de exploração é a de povoamento, né? Só que a colônia de povoamento não deixa de ser de exploração. Então eu tenho uma visão crítica em relação a isso. Outra coisa, esse jeitinho brasileiro, ele tem um traço muito mais associado a esse patrimonialismo lusitano. Isso é algo que ele identificou tanto em Portugal como na Espanha. A Península Ibérica é inclusive o primeiro capítulo do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele diz o seguinte: tanto em Portugal quanto na Espanha, havia um comportamento que se reproduzia por parte das classes mais abastadas, das classes mais ricas, que era a do não querer trabalhar e querer simplesmente se beneficiar a partir da exploração do outro. Isso acabou, de alguma maneira, sendo transferido para o Brasil com a elite brasileira que para cá veio. E isso, de alguma maneira, acaba também transmitindo para até mesmo aqueles que não desfrutam dessa condição financeira. E é aí onde o Paulo Freire, que patrono da educação, aplausos para Paulo Freire, por favor. Que patrono da educação. É aí que o Paulo Freire, ele diz uma coisa que eu acho sensacional. Quando a educação ela não é emancipadora, o sonho do oprimido é se tornar o quê? O opressor. Opressor. Que frase, que frase, que frase, que frase.
Se a educação não for emancipadora, o oprimido vai querer reproduzir a mesma opressão que ele sofre. Então, os portugueses e os espanhóis tinham esse traço que foi transferido para a elite brasileira que se formou e que de alguma maneira inspira até hoje, até mesmo aqueles que são alvos desse tipo de exploração. Você não, só babando aqui com a sua Tudo explicação. tranquilo? Mas bem, eu acho que eu já estou com o tempo estourado. Tu tem 8 minutos. 8 minutos. Perfeito. Observe aqui uma coisa. Falei sobre o homem cordial, falei sobre a herança portuguesa que foi deixada para nós e da qual nós até hoje estamos agrilhoados, aprisionados. Temos a questão do peso das estruturas agrárias e do próprio processo de escravidão. É importante dizer que o Brasil, por 400 anos, o Brasil foi um país essencialmente agrário. O Brasil, de 1530 até 1930, o Brasil foi um país essencialmente agrário. Então, a estrutura agrária, a estrutura escravocrata, a família patriarcal são heranças desse processo que foi deixado pelos portugueses para o Brasil. Quando a gente fala da família patriarcal, observe que essa família patriarcal é a principal herança rural do Brasil. E quando eu falo do patriarcalismo, é importante dizer que até hoje, essa estrutura patriarcal ela é vista não só no Brasil, mas em diferentes partes do mundo, mas destacadamente no Brasil, onde é possível observarmos que, inclusive, que o nosso país é um dos piores países do mundo para ser mulher. Poucos países do mundo são tão ruins para ser mulher quanto o Brasil, porque poucos países matam tantas mulheres como o Brasil. Poucos países matam tantos LGBTs como o Brasil. E isso é fruto de um patriarcalismo que tem na figura do homem uma centralidade. Essa estrutura patriarcal é uma herança da ruralidade brasileira. O Brasil é um dos países com maior desigualdade de gênero do mundo. Sabe a quem nós somos comparáveis? Nós somos comparados aos países árabes. Nós somos comparados aos países árabes. A Europa ainda é desigual, mas segundo pesquisas, inclusive publicadas pelo Fórum Econômico e Social de Davos, na Suíça, a Europa dentro de 50 a 60 anos terá atingido a equidade de gênero. Sabe quanto tempo será necessário para que o Brasil alcance a mesma coisa? Pelo menos 150 anos. 150 anos serão necessários para que essa equidade de gênero seja alcançada por nós. Os países árabes não alcançarão em menos de 200 anos. Então, nós estamos mais próximos dos países árabes do que propriamente dos países europeus, em termos de garantia de direitos, em termos de justiça social, em termos de equidade de gênero. Entendido isso? Para encerrar, vou responder aqui uma questão. Não vai dar tempo, eu peço perdão a vocês, mas fica o convite, tá? Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, eu passo esse material e tantos outros para vocês. Procura lá, @Prof. Pedro Israel no Instagram, Thiago Cavalcante 747, é isso? 787. Eu pensei que era o Boeing 787, depois eu te digo por quê. Tá bom. No teu ouvido. E o Cavalcante dele é com I, tá? Tiago com TH e Cavalcante com I, por favor. E o da plataforma Uma, rapaz. E o da plataforma Uma. @plataforma Uma com H, tudo junto. Plataforma Uma, tá? Procura a gente por lá também. Para encerrar, em sociedade de origens tão nitidamente personalistas,
O Brasil é um país personalista? Sim ou não? Sim, Demais. Nós somos um país que a todo momento fica querendo criar heróis. É ou não é verdade? Demais. A todo momento a gente fica fabricando heróis que aparecem como salvadores da pátria. Então nós somos uma sociedade totalmente personalista. Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independente e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre grupos, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo, sem forma. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional, e uma estagnação, ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Questão do Enem. Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, atenção, ele está dizendo que nós temos um traço peculiar. Esse traço peculiar da vida do brasileiro é uma acentuação singularmente enérgica do afetivo. Nós agimos de forma afetiva, emotiva, passional, irracional. E isso demonstra uma estagnação ou atrofia de um caráter racional, disciplinador e ordenador. Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, o item A, rigidez das normas jurídicas, sim ou não? Não. B, solidez da organização institucional. Não. Estabilidade das estruturas políticas. Piorou. Você acha que com pessoas tão irracionais haverá estabilidade? Nunca. D, prevalência dos interesses privados. Com toda certeza. Sempre que nós colocarmos na balança o interesse público e o interesse privado, não tenham dúvidas de que os interesses privados irão se sobressair em relação aos interesses públicos. E é essa a denúncia que Sérgio Buarque de Holanda faz em seu Raízes do Brasil. E isso serve para dizer, estamos completando 200 anos de independência, mas não há muito a se comemorar. Infelizmente. Não há muito a se comemorar, não há muito a se celebrar. São 200 anos de independência, porém, são 200 anos da manutenção daquilo que há mais de 500 anos nós observamos em nosso país. O significado da independência não possui aquilo que tanto eles tentam nos vender, porque o que ela de fato traduz é outro significado. É o significado daquilo que nós tentamos aqui, nesse breve espaço de tempo, apresentar a vocês. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer.